Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Estamos aqui mais uma vez para começarmos a bater um papo, né? Sobre isso que você está vendo na tela, sobre a luz. Tá para sair. Em breve nós teremos a inscrição para o curso Rua, tá? Nós já vamos, na próxima semana, após feriado, fazer as inscrições. Então vamos ter essa questão de ter essa e possivelmente talvez amanhã ou no domingo a gente tenha mais uma aula gravada sobre esse tema, ou pós-feriado, vamos ver. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus. E no nome de Jesus de Nazaré, queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio. Nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, temperança na questões da dia, que tudo que acontecer aqui seja para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos tratar esse assunto de uma maneira bem simples, não vamos procurar se aprofundar, né? Porque se aprofundar eu teria que fazer muitos outros vídeos para explicar outras coisas, mas isso aqui é para nós conversarmos somente sobre algumas questões sobre isso, sobre a luz. A gente vamos ver, uma das coisas que nós vamos ver é isso aqui, ó, como as escrituras mostram a natureza espiritual de Yeshua e a sua pré-existência, né? Ou Jesus, tá? Não tem problema você falar de Jesus, tá? Não é pecado, você não vai para o inferno, não vai deixar de atender às suas orações, tá bom? Então vamos lá. No começo de todas as coisas, lógico, isso é mais profundo do que isso que você está lendo, mas isso aqui é uma maneira simplificada de entender algumas coisas, tá? Então, no começo de todas as coisas, havia a luz do infinito, a luz do Ein Sof, né? A luz do eterno, que é essa palavra Or, né? Então, ela era sem começo e nem final. Essa luz é a fonte de toda existência. Essa luz, podemos dizer que seja o eterno, para você poder entender melhor. Então, eu estou falando para você que não existia nada além do eterno, nem o nosso universo ainda havia sido criado. A própria criação ainda não havia sido criada. Só existia a luz do infinito. É uma maneira de nós falarmos que só existia o eterno, que o eterno, por causa da sua glória, ele transcende todas as coisas. Então, como não havia nem a escuridão, não havia nem as trevas, então a gente fala muito disso de luz do infinito, mas estamos falando do próprio eterno em 100% da sua plenitude. Tranquilo? E num determinado dia, era, período, tempos incontáveis, em algum momento né, do período da existência, quando eu falo de existência, estou falando do eterno, em algum momento o eterno, né? Ou seja, ele, o Pai, o eterno, ele dá vida a um ser é criado, algo é criado, tá? Num outro estudo você vai entender melhor isso, mas isso aqui é só para a sua mente começar a assimilar essa questão. Então, ele, o Pai, dá vida a um ser, que nós chamamos de Adam Kadmon, ou seja, o primeiro vaso, o primeiro recipiente. Não estamos falando de Adão, tá? Não estamos falando do Adão bíblico, estamos falando de algo que recebe essa nomenclatura. Adam Kadmon, ou seja, o primeiro vaso, o primeiro recipiente, o primeiro ser a ser criado. Primeiro ser a ser criado, né? É esse.
Adam Kadmon, ou seja, homem primordial. Por isso que está entre aspas, homem primordial. Um ser foi criado. O primeiro ser, ele é criado, porque a partir desse ser, todas as coisas vão ser criadas. Então, o Pai das luzes, como está lá em Tiago, né? Que o Pai das luzes não tem sombra e nem variação, está na tua Bíblia. Lá em Tiago, né? Ele mide a sua essência para este vaso e deu origem ao príncipe da luz. E esta luz, ela, tempos adiante, muito tempo adiante, dentro do nosso conceito, tá? Porque nesse lugar não havia tempo, não havia espaço, porque Deus ainda não tinha criado nada, só existia o próprio Eterno. O próprio Eterno existia, era Ele que estava ali, não havia outro, não há outro, tá? Não, isso é inegociável, não existe outro Deus, entendeu? Só existe um Deus, que é esse, o Criador de todas as coisas, que criou esse primeiro ser, que nós chamamos hoje em dia de príncipe da luz. E esta luz veio ao mundo, né? Minha pronúncia não vai estar tão boa por causa da rouquidão, mas está aí, ó. E disse Elohim, haja luz e houve luz. Tá? Vayomer Elohim Yehó, Vayehó. E disse Elohim, houve luz, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. E diz assim, ó, Apocalipse 3, verso 14. Ao mensageiro da congregação que está em Laodiceia escreve, isto diz um amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Elohim. Então, quando a gente fala a questão do príncipe, do princípio, está aí. Então nós vemos que num certo momento, não sabemos em qual momento foi isso, num certo momento foi criado. Então nós temos em Gênesis, no primeiro livro, e nós temos em Apocalipse, o último livro. Aí, ó, molezinho, tranquilo? Vamos lá. Isso aqui vai estar em aramaico, tá? Essa palavra. No princípio era o merra, ou merra, como alguns dizem, que em aramaicos, merra, aramaico, verbo, palavra, igual Torá, tá? Na tua vai tá, né? No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, né? O merra estava com Elohim e o merra era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era Yohanan. Ou seja, houve um homem enviado de Deus, seu nome era João. E ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem do mundo. João, capítulo 1, do versículo 9, você pode ler isso na Bíblia. Então, nós estamos falando da luz, quem é essa luz, o porquê vê essa luz, o que essa luz faz. Tranquilo? Esse verbo, merhadavá, ou palavra, é a Torá que ganhou a forma física. Jesus Cristo é a palavra que tabernaculou em nosso meio. Jesus, Yeshua, ele é a palavra, ele é a Torá, tá? Torá não é aquela coisa, irmão, de ter que estar matando animal. Isso está dentro da Torá, mas a Torá ela vai ter o significado de instrução, de instruir.
de proteger o ser humano. Tá? A Torá tem esse significado. Então, quando você ouvir Torá, não senta crise, não fala que estão judaizando a igreja, isso é feio, porque Paulo ele vai usar toda a Taná, o Tana, então, ou seja, a Torá, os escritos e os profetas para desenvolver as cartas deles, assim como Pedro, Tiago, João, todos os escritores do Novo Testamento, eles vão pegar tudo que é no Antigo para poder escrever. Então não tem como. Não, é aquele meme da Dilma. Não tem como. Não tem como. Não tem como ficar sem a Torá. Quando eu falei Torá, fala de instrução. A Bíblia, ela nos instrui. A Torá, ela instruiu o povo judeu. E quando Cristo veio, Cristo tirou o peso da Torá. O que é o peso da Torá? É aquilo que os religiosos colocaram além da Torá, acima. Pegaram algo que era simples e dificultaram. Tá? Uma estratégia satânica, logicamente. Mas o Cristo, nosso Senhor, ele veio e encarnou, tabernaculou, né, em nosso meio para mostrar a verdade da Torá. Tanto que ele vai dizer que eu não vim, não pense que eu vim apagar a lei, mas eu vim cumpri-la e cumpriu. Então, diz aqui, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua Shekinah, o seu esplendor, como a Shekinah do unigênito do Pai, cheio de bondade e de verdade. Então, Jesus, ele é filho de alguém, ele é único no gênero de alguém, tá? E ele veio porque esse alguém o mandou, esse alguém o enviou, tá? João 8,12. Falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, ou se você quiser, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a sua vida. Tá? Tá aí a declaração dada durante o Urag Sukkot, ou seja, a festa dos tabernáculos. Se você quiser saber mais sobre festa bíblica, fique tranquilo. Temos um vídeo no canal aqui também sobre isso, mas teremos um curso bem profundo sobre isso. Qualquer coisa, você pode deixar recado aqui, pode entrar pelo site www.convivedoreino.com.br, vai ter um chat ali, você pode escrever no chat e falar comigo, entendeu? E dali você vai ser encaminhado ao meu WhatsApp. Então, olha só, quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, ele não está falando isso à toa. Por que ele vai fazer essa assimilação? Por que ele fala isso? O porquê que ele trata isso? O tratado de Sukkah, agora não lembro se é Talmud Baveli ou Jerusalém. Bom, não importa. Olha o que diz o tratado de Sukkah. Havia 4 candelabros de ouro, uma menorá. Menorá é isso aí. Tem um outro, se eu não, eu vou esquecer a pronúncia. Acho que a pronúncia, se eu não tiver enganado, é Ruquiá, por causa do Hanukkah. É a que tem 9. A menorá tem 7. Então havia 4 candelabros de ouro, com menorá, com recipiente dourado no topo de cada um deles. E 4 escadas que levavam os recipientes. 4 sacerdotes fortes e jovens subiam com o jarro contendo cada um deles 9 litros de azeite. Entendeu? Então haviam 4 menorais, né? 4 menorais, e as pessoas levavam 9 litros de azeite, né? A qual era derramado nos recipientes. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa, né? Então, já era uma coisa assim estupenda. Então, dos puxadores e cintos dos sacerdotes, eles faziam pavios e com eles acendiam o candelabro.
E não havia nenhum cidadão de Jerusalém que não fosse iluminado pela luz, né, do Beit Hashevá, né, das festividades. Os homens piedosos e homens com boas obras dançavam, olha só, você crente aí ficar reclamando, em dançar, não posso dançar, ai, socorro, dançar é coisa do demo, dançar nunca foi do demo. Tem danças que são demoníacas, tá? Mas dança faz parte da celebração. Então esses homens dançavam, tá? Aí você vai ver na Bíblia que Moisés dançou após o Mar Vermelho junto com aqueles homens, depois Miriam vai dançar, entendeu? Depois Davi vai dançar. Então depois você vai ver que você vai perceber, quando você estuda um pouquinho mais, sei ó, que é de ministério de dança, entendeu? Quando você estuda um pouquinho mais, você vai ver que a dança, ela sempre fez parte do conceito e contexto de celebração nas festas bíblicas, não são festas judaicas, são festas bíblicas porque o Senhor estabeleceu elas. Foi Deus e Jesus nunca te removeu esse marco. Ao contrário, Jesus celebrou, dançou. Fiquei escandalizado que Jesus dançou, não, hein? Celebrou, dançou e não retirou. As igrejas não se sabe porque a história vai dizer que os papas, eles instruíram, na verdade os papas ordenaram o seguinte, que não fizesse mais as celebrações judaicas, né, dentro do entendimento dele, essas eram as falas deles, celebrações judaicas, a gente sabe que são celebrações bíblicas, e colocaram festividades pagãs no meio, a Igreja Católica fez isso, colocou festas pagãs no meio e afastou a igreja disso. Tanto que você vê que a igreja atual, a igreja hoje, a igreja contemporânea, ela ainda bebe de instruções muito católicas. Exemplo, você dançar, você sair para dançar com a sua esposa, por exemplo, é tua mulher, entendeu? Aí quando a igreja, algumas igrejas celebram algumas coisas, ou é chamado de judaizante, ou é chamado que está trazendo o mundo para dentro da igreja, o dançar é uma celebração ao eterno. Tanto que os homens, eles dançavam, tá? Eles dançavam, deixa eu contar aqui, que apareceu alguma coisinha ali. Então, eles dançavam ao redor dos candelabros com tochas acesas nas suas mãos, cantando canções e louvores, enquanto os levitas tocavam harpas, liras, símbolos, trombetes e outros inumeráveis instrumentos musicais. Veja o reteté, o Pentecoste, a glória, irmãos, que estava vendo. Havia a menorá, símbolo do Rua, do Espírito Santo. Havia azeite, 9 litros, 9 na Bíblia vai falar dos dons de batismo com o Espírito Santo, 9 vai falar a gematria da palavra verdade, met, é 9. Olha só os mantos que está acontecendo. Os homens dançavam, tá? Os homens dançavam. E sabe quem eram esses homens? Eram os sacerdotes, linha altíssima da religião. Então você imagina aqueles que não eram sacerdotes, o que ficavam fazendo? Não pensa que as pessoas ficavam só olhando, as pessoas dançavam. Isso é contexto histórico. Ah, não, mas aquilo é cultural dos judeus. Não, isso é cultural da igreja. Isso é cultural da igreja. Tá? A pessoa não dançar, ela é mais santa que a outra. Não, irmão, existe 365 mandamentos negativos ou pecados na escritura. E você perdendo tempo aí com bobeira por causa de dança. Acorda. Acorda. Então, e eles dançavam com tocha. Eita, alabandacandarábia. Eles dançavam com tochas nas mãos. E os outros levitas tocavam. E aí você volta lá em 1 Crônicas, capítulo 25. Você pode ver lá que Davi separa 3 famílias de sacerdotes. 3 famílias de sacerdotes para tocarem todos esses instrumentos e profetizarem. Olha só, irmão. Meu Deus, mas tu não está pegando isso, essa chave. Você que é, né,
do fogo, né, do mistério, aí você você tem que estar entendendo, não é possível. Só essa imagem aí já está mexendo com a tua mente. Porque quando fala de luz, está falando de fogo, e fogo é algo que nós conhecemos. Profetas andam no meio do fogo. Profetas dançam no meio do fogo. E Cristo celebrou com eles essa festa dançando. Jesus Cristo dançava, era o costume. Tá? Como até hoje, em todas as, pelo menos as três grandes festas, existem as outras, como Hanukkah, Purim, e outras aí, que há danças, tá? É celebração, você está vivo. Ah, na minha igreja o povo fica pulando, o povo faz isso, faz aquilo, eu não aceito. Você pode não aceitar, é um problema seu, mas dentro do contexto das escrituras, dentro do conceito histórico, entendeu? Isso é celebrado dessa forma. Então, assim, a Guemará, ela diz que nessa passagem que cada menorá tinha cerca de 22 metros. Se você usasse as 4 menorá, que é o número que dá uma gematria, então tinha 4 menorais, cada uma com 7 braços, 4 vezes 7, 28. Da outra gematria. Isso aí você vai ver no curso profético. Esse número 22 metros tem uma explicação porque era 22, entendeu? Mas vamos seguir. Então, cada menorá tinha cerca de 22 metros de altura, segundo o Tratado de Sukkot 52b. Assim, a festa do derramamento das águas era acompanhada por luzes brilhantes e... isso, dança. Os sacerdotes... É porque assim, os crentes pensam que só ele tem esse negócio dos mantos. Né? Irmão, tanto no tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, esse segundo templo, entendeu? Irmão, os sacerdotes, os rabinos, irmão, essa coisa de falar em língua, essa questão de mistério, de pular no poder, ou tá aqui, tudo bem, no Brasil dá uma exagerada, às vezes parece outras coisas, não vou entrar nesse método, mas eles falavam em línguas, irmãos. Eles falavam em língua, pastor, irmão, fica quieto, Jesus. Irmãos, olha só, desde lá daquela questão da Torre de Babel, tem a questão quando a Torá foi entregue. Irmão, esse povo falava em línguas, ó, mistério, havia profecia na boca dele, mano. Não pensa que isso é da igreja, né? Irmão, até esse contexto de igreja não vai nascer em Atos. Esse contexto, a primeira vez que uma palavra relacionada à igreja, que em hebraico vai ser carral, vai ser ali em Gênesis 49, quando Jacó ele vai entregar a bênção aos seus filhos, e quando ele vai falar com Simeão e Levi que ele erraram, ele diz assim, ó, que a minha alma não entre na sua assembleia ou na sua congregação, e ali que aparece a palavra carral, dando ideia que haveria uma congregação de pessoas para adorar a Deus, etc e tal. Aí os crentes, eu sou crente, irmão, vocês sabem, eu sou pastor. Aí fica, não, porque nós, a igreja, Israel já era, irmão, a igreja começa em Israel, irmão. A igreja começa com eles. A igreja vai começar com os patriarcas. Se você der uma puxada mais um pouco no estudo, você vai ver que isso é um plano desde Adão. Entendeu? Um povo separado. E aí a galera que é judeu se lasca, é judeu isso. Não, irmão, começa com eles e eles não estão fora. Tanto que nós, o que Paulo diz? Que nós somos enxertados. Nós fomos enxertados. Nós estávamos fora, nós fomos enxertados. Então, irmão, dance, se alegre. No culto para celebrar o Senhor, pula mesmo, sai do chão, dá glória a Deus, consente a glória de Deus, fale em línguas. Tiver que chorar, chore. Tiver que ir pro chão, esteja. Tiver que pular, pule. Deixa a glória de Deus te tocar. Deixa a luz do Eterno lhe movimentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, tem gente que, né, tal, isso e aquilo, não gosta, porque foi um teólogo, falou teólogo, também sou. Também dou aula em faculdade teológica aí, entendeu?
seja para bacharelado, pós-graduação, e estou lhe dando base. Estou lhe dando base fidedigna, porque a teologia, se algum teólogo descarta o Talmud, tem alguma coisa muito errada com ele. Porque isso aqui vai falar muito, de maneira até mesmo histórica, sobre a fé e a história de Israel. Amém? Então, Sukkot, que é até das 3 grandes festas, é a última, né? Que teve aí, é uma festa de júbilo, né? E Jesus fez uso da ocasião para garantir uma promessa para o tempo presente e para o tempo futuro, porque ele fala que é a luz do mundo, né? Então, o Yeshua, nosso Senhor, ele fez isso. Então, a relação da Shekinah, vinda do Eterno, com Jesus, com Yeshua, ela é a manifestação da luz do Eterno dentre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a enciclopédia judaica diz. Está escrito em inglês, eu traduzi. A presença divina, a divina iminência de Elohim ao mundo, uma revelação do sagrado ao meio profano, trocando em miúdos, né, a glória de Deus, a sua luz, a sua bênção, uma parte bem ínfima da sua glória, né, é uma revelação do sagrado, é uma revelação do santo nesse mundo profano, de trevas que nós vivemos. A luz de Deus, a presença de Deus, irmão, aleluia, é uma revelação tremenda. Por isso que quando a glória manifesta, irmão, pode ser ímpio, pode ser ateu, pode estar num culto, pode estar numa sinagoga, pode estar numa casa. Se a glória de Deus estiver sendo manifesta, até o ateu vai saber que está acontecendo algo diferente. Vai estar acontecendo algo diferente na face da terra. Aleluia, a glória do Senhor é uma revelação do sagrado em meio profano. Quando o sagrado se apresenta em meio profano, o profano desaparece, o profano corre. Por isso que no meio da glória de Deus, a cura, a libertação, a labachuri cantore gandarabácia, a vitória, há conserto, há conversão, as pessoas se convertem a Jesus Cristo, as pessoas querem Deus por causa da glória, porque aquela glória manifestada, ela acusa o profano, ela faz o ser humano entender que as trevas é ruim, que as trevas só os maltrata, por isso tem essa guerrinha boba em muitas casas. Não, mulher, você não vai pro culto, não quero, só vai uma vez na semana. Por quê? Essa única vez que ela vai, irmão, já está criando um atrito no mundo espiritual tremendo. E tem cara, irmão, tem muito homem aí que já foi crente. Quando era criança na igreja, pegou um trauminha e agora minha mulher fica indo para a igreja. Não pode muito, que eu não gosto. Nem gosto, porque ele sabe que ela for mais, Deus vai apertar ele. Se ela indo uma vez, né? Tá, uma chave de fenda já está comendo. Entendeu? Por quê? Quando existe a presença divina, o profano é exposto. E ele exposto, ele tem que sair. Uma das mais proeminentes imagens associadas a Shekinah é a da luz. Né? O avô de Rabi Natan, né, vai dizer o seguinte: esta é a face da Shekinah. Esta é a face, o rosto, a presença, a definição. Eita Deus dos crentes. Essa é a definição da Shekinah, a luz. A luz, essa é a definição. Glória a Deus. Aí, ó, por exemplo, essa imagem. Já vamos falar dela. A Shekinah é idêntica ao Kevod, né? Kevod de Rashem, glória, peso, honra. Tá? Kevod vai significar honra, certo momento, glória. Glória na maneira de honrar, algo que honra, algo que dê peso, algo que dê substância a alguma coisa, né? Então a Shekinah é idêntica a Kevod de Rashem, ou seja, Rashem é uma palavra hebraica que significa o nome, porque ninguém, em tese, né, pelo menos dentre os seres vivos atuais, ninguém sabe a pronúncia do tetragrama.
Então, um dos 72 nomes de Deus que os judeus usam, um deles é esse, Hashem. Eu gosto desse nome, né? Então, esse peso, ele servia de intermediária, né? Essa Shekinah, ela servia de intermediária entre Elohim e o homem durante a experiência profética. A experiência profética, irmão, ela é muito mais séria do que você imagina. A gente vê tanta gente enganando por aí, né? Principalmente aí, agora parou porque esses caras foram tudo expostos, né? Ficava em rede social, aí fazia isso e aquilo, e depois estava por aí bebendo, xingando palavrão e tudo. Tem vídeo desse povo aí todo. Irmão, a Shekinah, ela é muito ligada à santidade. E vocês que estão ouvindo isso, vocês não podem ser carentes de estar ouvindo supostas profecias e revelações de qualquer um. Você tem que buscar ouvir de pessoas que realmente têm um compromisso poderoso com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que é o Pai de meu, do seu, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, eu tenho um dom de profecia. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, além do dom de língua e interpretação de línguas, eu recebi o dom de profecia. Lembro bem, hoje eu estou com 46 anos, mas eu lembro bem quando eu era da mocidade, mas bem novinho mesmo, entendeu? Mas bem novinho mesmo. Eu lembro de começar a profetizar, pedir sinal a Deus, e eu suava muito, porque vinha uma presença tão poderosa. Lógico, hoje em dia estou acostumado, né? Mas mesmo assim eu transpiro muito. Eu sinto aquele fogo, entendeu? Então, a Shekinah, ela além de ser a intermediária entre o homem e o eterno, ainda que Deus esteja enviando seus anjos para trazer a comunicação, também é proteger o homem. Porque nós vivemos num mundo profano e nós temos pecados. E quando temos um mínimo de relacionamento com esses seres celestiais, a gente seríamos até mesmo consumidos, mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto ao fogo da presença que o próprio Eterno nos envia, além de fazer essa conexão, também nos protege e vai queimando todo o mal a nosso redor. Entendeu? Se realmente pudéssemos ver, a gente veria assim, né? Seria assim. Isso aqui, eu não estou dizendo que essa imagem é a imagem de um anjo, isso aqui é uma imagem pega na internet, uma imagem que foi pega num assunto, tratando um assunto elevado aí, que no momento não é importante para você, mas para a gente entender o nível de luz, irmão, que há sobre nós como há o contato do Espírito. Você vê que a luz, ela não está assim em volta, ela está por trás do homem, do boneco, desse ser, desse indivíduo, e ela toma a forma, porque está havendo uma conexão, né, e também está havendo uma proteção, porque isso é um momento de guerra. Quando o Espírito vem sobre os profetas, é um nível de guerra, entendeu? Por isso que muitos, quando acabam, né, não é transe, não é possessão, mas quando acaba ali o mistério, muitos estão com o corpo cansados, entendeu? Porque o cansaço veio, não é porque você correu, pulou, o cansaço veio porque você foi atingido pela glória. Nosso corpo vive num ambiente de pecado. Quando a glória vem, você se sente bem, mas quando a glória sai, o teu corpo se acostumou naquele momento, a sua alma, melhor dizendo, se acostumou com o nível de glória, então ela vai sentir o peso do pecado no corpo do indivíduo, né? A nossa alma vai sentir o peso do pecado, tá bom? Mas explicaremos isso melhor em outra hora. Então, ele sugere que a glória de Elohim é o termo bíblico e que Shekinah é o termo talmúdico para o esplendor da luz criada, né? Ou seja, um vai falar dentro do Talmud de Shekinah, dentro da Bíblia vai estar o Kevod, que significa glória, mas também significa honra, também significa peso, etc. e tal. E que age como um intermediário entre Elohim e o homem, que algumas vezes assume a forma humana.
Por quê? Porque essa glória pode assumir essa forma porque os anjos ele pode se apresentar em forma humana. Entendeu? Os anjos podem se apresentar em forma humana. Para você ver anjo aí, nem tá sabendo. Né? Ai, pastor, eu aprendi os negócios aí, irmão. Não quero saber disso. Se você aprendeu com não sei quem por aí e tá vendo umas coisas estranhas, procure a pessoa com quem vocês aprenderam. Tá bueno? Né? Porque eu só tenho responsabilidade por aquilo que eu ensino. Não tenho responsabilidade por aquilo que outras pessoas ensinam. Tá tendo muita polêmica e problemas aí com essa questão de anjo. Mas vamos lá. Por isso, quando Moisés pediu para ver a glória de Elohim, foi-lhe mostrado a sua Shekinah. Então, e quando os profetas ouviam a semelhança humana por ocasião das suas visões, o que eles de fato viam não é o próprio Elohim, mas a sua Shekinah. Então, está vendo como a glória de Deus ela pode se personificar, os anjos podem se personificar. Por quê? Porque quando você vai ler nas Escrituras, acho que é o Salmo 104, se eu não estou enganado, né? Salmo 104. Ali vai falar que os querubins são o trono de Deus, são as carruagens, né? Quando você lê ali Ezequiel 10, daquelas rodas, né? Você vai ler Ezequiel 10, que a glória de Deus se levantou do trono, entrou no templo, dentro da visão. Porque a Shekinah, ela vai fazer a conexão com o homem, com a terra. E ela toma forma para que o homem entenda que alguém está ali. Por exemplo, você vai ver que Ezequiel, em algumas vezes, diz assim: me apareceu um homem que era fogo da cintura para cima e era fogo da cintura para baixo. Entendeu? É uma das formas que a glória de Deus, a Shekinah, se apresentou diante de Ezequiel para ele saber o que é. Entendeu? Essa é uma das explicações. Então você pegou aí. Irmão, se tiver dúvida, vem no WhatsApp que a gente tira. Amém? Glória a Deus. Então, dessa forma, Jesus pôde sim ser associado a Shekinah. Olha só, e a cidade não necessitava de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o cordeiro, quem é um cordeiro? É Jesus Cristo, é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz. Então existe uma nação de condenação. Isso aí, fica ligado, hein, crente? E os reis da terra trarão para ela a sua glória e sua honra. Apocalipse 21, versículo 23 e 24. Jesus é o Mishkan. Mishkan é tabernáculo em hebraico. Tá? João, capítulo 1, versículo 14. Né? Yeshua é o tabernáculo de Deus que veio ao mundo físico. A Shekinah, segundo o judaísmo rabínico, é a manifestação do esplendor de Deus habitando com a raça humana. Olha aí, ó, já tá ficando bom, você está começando a entender melhor sobre o papel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Ele é contigo, ele não te abandona, ele é comigo, ele não me abandona, ele é conosco. Jesus, nós te confessamos, Pai, como nosso Senhor e Salvador, te adoramos, Senhor Jesus. Lhe adoramos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Agora vamos comparar com as palavras do apóstolo Paulo sobre Yeshua, ou Jesus, como você queira, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 20. Diz assim, ó: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino de quê? Do seu Filho. Jesus, filho de quem? Filho de Deus, em que temos a redenção pelo seu sangue, graças a Deus, Senhor, que o Senhor se entregou por nós, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Ouranos, em grego, chamaim, em hebraico. Só essas diferenças de palavras aqui, irmão, daria aí mais 1 hora de aula para explicar essas diferenças. Porque Uranus, esse nome grego, Uranus, é o nome de uma entidade, né? Se não tiver... Seria, dentro da mitologia grega, o pai de Cronos. Se eu não estou enganado. Depois eu posso olhar aqui. Deixa eu dar uma pesquisada. Mas se eu não estou enganado, Uranus é... Cadê aqui? Seria até um titã, né? Uranus. Né? É isso mesmo. Seria, quando escreveram em grego, botaram Uranus, e às vezes dá essas guerras com nossos irmãos judeus, porque Uranus vai significar o que cobre, o que envolve. E na mitologia grega ele era a divindade que personifica o céu. Então, por isso que Paulo, quando pregava a Cristo e falava sobre os céus, quando falava que Cristo, né, foi através dele, por ele, para dele, e os gregos não gostavam, porque então aí falava, então Jesus Cristo, aquele que esteve aqui na terra, viveu, morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia, ele criou a Uranus, pai de Cronos, avô de Zeus, tal, tá? Tá isso daí. Chamaim é outra história muito linda, mas vamos deixar para lá. Então, recapitulando. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Isso mesmo. Se Jesus não vem, estava a gente lascado. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, uma hierarquia, seja dominações, outra hierarquia, principado, outra hierarquia, sejam potestade, outra hierarquia. A Suma de Tomás de Aquino, que é a suma que a cristandade usa para entender sobre os seres espirituais celestiais, que nos comumente chamamos de anjos, também reconhecem essas hierarquias, sejam elas celestes, sejam elas das trevas. Né? Dentro da angelologia ou angelologia judaica, tem essa, mas existem outras também, tá? Só abrindo um parênteses. Tudo foi criado através dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por intermédio dele. Ele é o Rosh, cabeça do corpo, da congregação do Eterno. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi desejo do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por meio dele feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão no céu. Aleluia! Tá vendo aí o tamanho do seu, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tá compreendendo aí como tá forte? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus.
Aleluia. Glórias a Jesus. Maravilha na Badacandarábia. Glória a Deus. Então, irmãos, podemos ver aí sobre essa questão da luz, sobre o papel do Cristo e a sua glória, a plenitude, que está com Ele e Ele derramou sobre nós. Amém? Então precisamos aí, né, meditar um pouco sobre isso. Sukkot, tabernáculo, Jesus. Sukkot, Yeshua. Yeshua, Sukkot. Ele tabernaculou entre nós. Ele é o primeiro a ser criado. E através dele, por meio dele e por ele, tudo foi criado. Mas até Yeshua foi criado pelo Pai. Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Salvador. Ele morreu na cruz por nós. Ele viu o Espírito sobre nós. Por isso nós amamos a Jesus, louvamos a Jesus, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele é a palavra, Ele é a Torá, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. E receba a sua vitória em nome de Jesus. Obrigado. Esse é o nosso site. Precisar falar conosco, existe um chat ali que você pode estar entrando em comunicação conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor amado e santo, por todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Que o teu discernimento, a tua graça e a tua glória vem estar sendo derramado sobre essas vidas. E que no nome de Jesus de Nazaré, a tua boa mão de poder, de graça e de glória vem estar sendo amplamente benéfica para nós. Somos gratos por o Senhor ter nos concedido a vida, a paz. Somos gratos pelo Senhor estar conosco. Obrigado por tudo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. E até a próxima, em nome de Jesus.